Agora sim, boa noite, então sejam bem-vindas ao Florista Digital. Eu falando sobre essa aula, né, que eu planejei com muito carinho e chamei só vocês, uma aula exclusiva para alunas de imersões, alunas da escola, para mostrar, para apresentar para vocês como funciona a Magnólia. Por que Magnólia, né? Que eu queria que tivesse o final IA de inteligência artificial, então eu até fiquei pensando, Magnólia, outras flores, dália. E fui encontrando todas as flores que tinha IA no final para tentar fazer essa brincadeira com o nome, né, de inteligência artificial. Foi até um desafio para mim, porque, assim, em um mercado onde ultimamente a gente só escuta disso, né? Inteligência artificial, e eu pensava, gente, no nosso nicho, a gente vai aplicar isso? Porque nosso trabalho é artesanal, a gente aplica. Todo mundo, nosso trabalho é algo, inclusive, que eu confio, Não, assim, que é a única que a inteligência artificial não vai substituir. Então, assim, a gente pode ter certeza que está investindo em um trabalho que é único, que é singular e que nenhum robô consegue substituir o que a gente faz, que é transmitir sentimento, que é montar algo ali manual, né, que é, assim, tão individual. Então, mas eu pensava, de alguma forma eu tenho que conseguir aplicar a inteligência artificial, né, para a gente usar ao nosso favor. E como que a gente pode usar ela para ajudar, né? Quem empreende aqui sabe que é muita coisa, né? Não é só, tem a parte boa, que é ficar ali mexendo com as nossas flores que a gente ama, mas tem a parte dos bastidores que ninguém vê, que é para empreender a gente tem que entender de planejamento financeiro, a gente tem que entender de precificação, a gente tem que entender como se comunicar na internet e a gente tem que usar as redes sociais, gente. Uma empresa hoje que não tem presença digital, não tem rede social, é como uma loja no shopping sem vitrine. Tem que ter. Tem que ter um feed atualizado, tem que ter stories sempre, sabe? Eu digo todo dia, mas se você não consegue fazer todo dia, faça tipo a cada 24 horas. ainda. Pelo menos um story. Se alguém entra no seu perfil e não tem nenhum story ativo, isso que é uma empresa que tá aberta, sabe, que abre todos os dias, tudo bem, se você tem horário comercial, então tudo bem, nos finais de semana você não posta, mas você vai deixar de postar no final de semana, que é bem quando as pessoas estão mais usando as redes e você poderia ter mais visualização. Então, assim, um story por dia não vai matar, e vocês conseguem ter alcance e mais que isso, ter frequência, ter cadência, é o que mais importa para o algoritmo, tá? Hoje em dia, ficar falando de algoritmo parece um tabu, né? Ai, ninguém desvenda esse tal desse algoritmo do Instagram, como que ele funciona. E no fundo, existem vários hackzinhos, mas não é isso que importa. O que mais importa é ter frequência. Não adianta, você vai lá e posta um post super complexo em um dia, só que aí depois você fica um mês sem postar. Não adianta, então sua conta ela engaja e depois ela derruba, e isso é o que vai minando as contas. Isso é o que vai fazendo com que a gente perca cada vez mais, assim, as visualizações, com que cada vez a gente possa ter menos entrega, entendeu? Seu perfil vai ficando desinteressante. Então, assim, precisa ter presença digital. A presença digital, a rede social é a nossa vitrine, sabe? Existem várias redes, hoje todo mundo fala muito sobre o TikTok também, que é super importante. Mas, eu vou falar, eu sou muito fã do feito é melhor que perfeito, né? Se não dá para ter tudo, tenha pelo menos o Instagram, que é onde eu mais trabalho, é a plataforma que já está habituada a vendas, onde a gente consegue vincular nossos produtos, onde as pessoas estão mais, habituadas a utilizar. Tem muita gente usando o TikTok, mas eu acho que, assim, se você não consegue dar conta nem do Instagram bem feito, Você já não tá adianta onde? você tentar ir para o Pinterest, tentar ir para o TikTok. Eu vou mutar aqui os microfones. Meninas, só um check, todo mundo me ouvindo, né? Se tiver tudo ok aí, me manda aí no chat se tá tudo ok. Uma mensagem no chat até para eu ver se o chat está funcionando. Já recebi um sim aqui, uma confirmação. Então é isso, como eu estava falando, a gente precisa ter a nossa vitrine, mostrar que a nossa lojinha está aberta. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da rede social, com um story pelo menos ativo ali, mostrando que você, naquele dia, você abriu o ateliê, você montou algum buquê, mostrando que você está funcionando. É assim que a gente abre a nossa vitrine, é quando a gente vai lá e põe um story, né, para aparecer ali. Deixa eu ver se foi aqui o link da reunião, foi. Eu quero compartilhar com vocês.
Como é que eu fiz uma apresentaçãozinha só para ilustrar assim um pouco do que a gente vai falar hoje aqui e para dar exemplos sobre conteúdo, sobre como funciona a Magnolia, tá? Espera lá que eu quero fazer uma foto. Zoom. Todo mundo visualizando essa tela aí aparecendo florista digital, né? Eu vou passando. Então, assim, quem aqui tem medo de vender ou não gosta de vender? Quem não gosta de vender? Vou ter que ir para o chat para ver aqui quem está reclamando que não gosta de vender. Estou com o chat aberto e já apareceu o primeiro eu, e não foi só eu com duas letras, foi um eu não gosto de vender. Gente, o nosso trabalho é uma venda. Eu sinto dizer, mas assim, eu sou florista, eu sou artesã, você é vendedora. Enquanto isso não entrar na sua mente, sabe, que você é vendedora, não estou visualizando a tela. Não está visualizando essa tela branca aparecendo todo o trabalho envolve uma venda? Vamos lá, porque esses dias eu fiz uma apresentação inteira. Eu vou dar um stop aqui, vou tentar compartilhar de novo, tá? Bom, abri novamente a apresentação. Ah, e agora? Vamos lá. Agora vendo? Cadê meu chat agora que sumiu? Pronto. Ainda não vejo, vou agora dar agora uma última confirmação. Esses dias eu fiz uma apresentação inteirinha falando com as alunas aqui, mostrando uma planilha e eu mostrando as colunas, mostrando tudo, e elas não estavam visualizando simplesmente nada do que eu estava falando. Aí depois de uma hora falando, elas, não, eu não tô vendo. Eu falei, não, gente, que eu também tenho. Engraçado, né? Eu falando aqui de inteligência artificial e com dificuldade com tecnologia. Rúbia também não. Consigo ver, Dolores está vendo. Essa tela aqui aparecendo, ó, profissão florista, tá aparecendo agora para vocês? Maria falou que tá vendo. Ninguém tá vendo? Só ela. Estou vendo. Tati está vendo. Hum, Marília está vendo também. Profissão florista. Agora viu. Vânia viu, né? Conseguiu. Só a Rúbia que ainda não tá aparecendo. Será que agora foi? Bom, vocês estão assim, metade está enxergando, metade não tá. É o cansaço, gente. Agora foi. Bora lá, então. É, eu trazendo esse tema, né, sobre ter a vitrine, conteúdo, presença digital, sobre inteligência artificial. Então, eu estava falando sobre vender e vocês aqui confirmaram o que eu já imaginava que é que vocês não gostam de vender, né? Tem dificuldade com venda. Isso, assim, é uma crença que a gente tem, na verdade, que a gente não gosta de vendedor, né? Desde sempre. A gente entra em uma loja de roupa e a gente fala, eu gosto da loja, por exemplo, de departamento, eu gosto de Nazara. Por quê? Porque eu entro na Zara, eu mexo em tudo, eu provo tudo, eu saio. Se eu não quiser comprar nada, ninguém me aborrece. O que que a gente menos gosta de ir no shopping? Do vendedor. A gente odeia vendedor, porque a gente já sabe que ele vai vir com aquele papo, não sei o quê, vai tentar nos convencer, né? Vai querer ajudar com a numeração, querer saber que tipo de roupa você gosta. E a gente já tem essa crença de que ser vendedor não é uma coisa legal, e a gente se afasta disso. Só que no fundo, nosso trabalho de artesã, de florista, ou tem muita gente aqui que trabalha até com outros, né, artesanatos, além de flores. E se você não souber vender, se você não colocar na cabeça que ser florista é secundário, que é seu primeiro trabalho, né, é ser vendedora, vocês dificilmente vão ter sucesso no negócio, porque se a gente não souber vender, vai ser muito difícil alguém conseguir ter sucesso no trabalho, em uma profissão, só por ter um bom trabalho. Um bom trabalho conta muito, mas se você não souber vender, se vender, ter uma imagem pessoal, conseguir comunicar isso para o seu cliente, você dificilmente vai conseguir.
viver do seu produto, do seu trabalho, tá? Então todo trabalho envolve uma venda. Se eu tô aqui fazendo os meus buquês e postando eles de alguma forma, eu tô vendendo, isso é uma venda. Ah, mas eu não trabalho com vendas, eu trabalho, não sei, no marketing. Se você trabalha no marketing, você trabalha para que uma venda seja gerada. Se você trabalha no marketing do banco, você trabalha para que o banco consiga alcançar mais clientes. Então, sempre que você pode ter certeza que qualquer trabalho que você faça tem uma venda envolvida. Eu vou tentar só tem um microfone ligado aqui, acho que eu consegui mutar. Eh, todo trabalho envolve uma venda, então em qualquer posição do seu trabalho que você esteja, você está trabalhando para que alguma venda seja gerada, porque qualquer empresa vive disso, de venda. Ai, gente, mais um microfone, ó, vamos ter atenção com os microfones. Microfone ligado, deixa eu ver aqui quem mais, porque senão entra um áudio aqui no meio. Vamos lá. Fiz aqui, olha, falando de venda, um print de 2 perfis aleatórios, só para ilustrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Nesse primeiro perfil, tá vendo que ele tem fotos, os conteúdos quase não, todos são reels, que é o conteúdo que mais entrega, que a gente tem que investir nesse tipo de conteúdo. Mas olha só, veja que nas capas, né, que essa imagem que deixaram de capa nesses reels, que você mal identifica o que vai aparecer ali. Então, assim, qual a chance de alguém entrar nesse perfil e ter vontade de ter desejo por algum produto? Nenhuma, porque nessas 3 primeiras fotos, por exemplo, eu nem consigo identificar que aquilo é um buquê. Concordam? Vocês estão vendo essas 3 primeiras fotos aqui? Essa quarta, então, nem se fala, sabe? A gente nem identifica o que está sendo vendido. A vitrine, ela tem que ser muito clara. Você tem que ter clareza, você tem que bater o olho e entender do que se trata. Ninguém vai. Hoje em dia as pessoas não têm tempo para. Inclusive, esse formato de conteúdo de Reels, ele entrega muito por quê? Porque são vídeos curtos, onde a pessoa acelera o áudio, acelera, 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 faz 1000 cortes. As pessoas não têm hoje em dia 3 segundos para te dar de confiança para tentar te convencer ali de comprar um produto, entendeu? Então, assim, em tempos onde a velocidade importa, o cliente ele tem que entrar, bater o olho e já se encantar de primeira. Então, o seu perfil tem que ser atraente, tem que comunicar, ele tem que falar a língua do seu cliente. Se ele olha aqui, clica aqui, entra nisso, ele não. Nossa, fica até meio confuso, dá até um pouco de medo de clicar. Você não sabe direito o que que é, vai que aparece, né? Não sei, vai que é pornografia, vai que é um nudes, vai que é. Sabe quando você fica entende direito o que está comunicando aí. Olha a diferença desse outro perfil da direita, né? Que ele já tem as fotos dos buquês enquadradas. Ele tem um respiro aqui entre um buquê e outro, tem um buquê, tem uma caixa de presente, tem uma cesta, vai mesclando um pouco dos produtos que essa floricultura vende. Quer dizer que esse perfil é ótimo? Também não. Por quê? Porque esse é o tipo de perfil que eu costumo chamar de catálogo. A pessoa que simplesmente posta foto ali do que ela tá fazendo no momento. Então: "Ah, acabei de fazer esse buquê, tirei uma foto, postei. Fiz essa cesta, tirei uma foto, postei". Gente, isso aqui ainda é muito melhor do que esse outro que a gente nem consegue entender direito o que que ela, né, do que se trata, porque as fotos, as imagens de capa não foram bem trabalhadas. Pode ser que os vídeos, quando a gente clica, eles sejam super interessantes, mas é a primeira impressão que fica. A pessoa que entrar no seu perfil, ela tem que bater o olho e o perfil já ser estético, ser interessante, ser atraente para ela ter vontade de clicar. Então, por isso que é importante a gente se preocupar com essa resolução, com a qualidade da fotografia, da imagem, com o recorte, né, da imagem estar bem centralizada, tudo isso é muito importante. Então, nesse outro perfil aqui, é o que eu falei, ele nem é o perfil ideal, porque eu vou falar um pouco para vocês sobre conteúdo estratégico. Então, esse tipo de perfil, só um catálogo de produtos, né? Então, não é exatamente isso que vai atrair clientes, não é exatamente isso que vai fazer você converter. E é sobre isso que a gente vai falar, e é por isso que vocês estão aqui, para a gente falar de conteúdo estratégico. O que vem a ser conteúdo estratégico? Conteúdo estratégico é o conteúdo que converte.
Então você, durante tudo que você fizer, tudo que você postar, todos os seus posts, eles têm que ter uma intenção. E essa intenção sempre vai ser vender, claro, que era o que a gente estava falando desde o começo. Sim, com preço. Ah, eu vou colocar lá a foto do buquê e o preço. Ah, esse aqui custa R$ 200. A minha intenção é vender, então eu coloco o preço embaixo. Não é assim. Você precisa transmitir desejo, transmitir sensações para o seu cliente através desses posts. Olha a diferença de eu colocar um buquê, uma foto, um buquê e o preço embaixo de R$ 200, ou eu montar um vídeo onde eu coloco um arranjo ali no meu lavabo, aí eu venho com uma vela, eu acendo uma vela, eu borrifo um perfume naquele lavabo, aí eu arrumo ali as toalhinhas do meu lavabo, saio, apago a luz, mostrando, assim, o ambiente. Você concorda que seu cliente é uma experiência mais imersiva? Ele conseguiu ser transportado para aquilo e imaginar o que que é cuidado com a casa, o que que é esse detalhe, esse carinho, o que os convidados dessa pessoa que vão chegar nesse lavabo vão sentir se perceberem todo esse cuidado, esse capricho da vela, do cheirinho, de um arranjo, da importância de ter um arranjo. Eles vão entender que um arranjo de flores desidratadas é bom para o lavabo, porque são flores que duram muito, né? Que ela vai poder deixar ali. Lavabo geralmente é um ambiente que não tem muita iluminação, então ele funciona super bem. Olha a diferença de você simplesmente pegar, colocar a foto e colocar lá, R$ 200. Entende? Você precisa transmitir isso. Qual dos posts você vai vender, tem intenção de vender? Os 2, tanto que você colocou o preço, quanto o post onde você transmitiu desejo, sensação no seu cliente É, de mas ter eu vou aquilo, de passando. transportar Eu aquilo vou para casa na dele. air fry. Eu vou passar de novo os produtos na perna. Onde? Aí hoje, filho? Eu consegui. Pôr no mudo aqui, senão sempre entra alguém com o microfone ligado. Maria até falou aqui, a gente precisa encantar o cliente, é exatamente isso. E a gente tem que fazer isso, Maria, você não só deve fazer isso, né? Mas você tem que fazer isso de cara, você tem que fazer isso a hora que ele abriu o seu perfil. E como que você faz isso, né? Você tem que ir seduzindo ele em todos os seus conteúdos, e não só em um, hoje eu faço um Reels super elaborado, depois você vai lá e fica fazendo conteúdos sonsos, sabe? Que é o que eu mais vejo no Instagram, são conteúdos realmente que não atraem clientes, porque eles não geram interesse. E eu entendo por que isso acontece. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho fazer conteúdo, não dá? A gente sabe, às vezes a gente leva 1 hora para fazer um buquê e 1 hora para fazer um post. Dá trabalho. E a gente negligencia muito esse trabalho, porque a gente prefere fazer o buquê, né? Nós somos artesãs, a gente gosta de ficar lá com a mão na massa. Só que é importante vender. Enquanto a gente não tiver isso em mente, a gente fica patinando e não sai do lugar. Então, o meu perfil ele começa a crescer, aí ele despenca, começa a crescer, despenca. Aí ele começa a crescer, eu pego uma encomenda grande. Aí eu fico focada em dar conta dessa encomenda grande, que eu fico ali semanas sem postar, né? Na correria, na montagem, não sei o quê, para entregar Dia das Mães, um monte de pedido, não sei o que lá, e o perfil despencando. Aí depois, quando eu fico sem pedido, eu volto. Que tem uma rotina de conteúdo. Então, assim, vai lá no chat, aqui alguém me conta. Não, eu tenho um dia da semana que eu planejo meu conteúdo. Ou eu tenho um dia da semana que eu planejo o meu comercial. Eu mando, vou atrás de pelo menos 3 empresas e mando ali o meu portfólio. Para falar de produtos corporativos, para vender para empresas, ou um dia na semana eu tiro para ir atrás de novos parceiros, para vender em consignação. Quem é que tira um dia sequer na semana para ter uma rotina comercial? Né, pela quantidade de mensagens que estão surgindo no chat, eu já imagino que vocês não têm, né, que é realmente a gente deixa de lado, a gente como, né, no começo dessa nossa conversa aqui, a gente já estava falando sobre não gostar de vender, então a gente realmente acaba não dando tanta importância
para essa etapa do nosso trabalho, etapa não, né, uma das funções do nosso trabalho que todo empreendedor sabe que se a gente não vende, a gente não ganha. Então, se você faz o seu próprio salário, você faz seu horário, você tem liberdade tudo, mas se você faz o seu próprio salário, você tem que vender. E para você vender, para você ter um planejamento, você precisa ter uma rotina comercial, uma rotina de vendas. Então, precisa precisa se atentar mais com essa questão do conteúdo e do comercial, tá? Vendas é o cora as vendas são, assim, o coração do nosso negócio. Então, falando agora, quero trazer um pouco de exemplos para vocês, porque às vezes quando eu falo de conteúdo estratégico parece um pouco abstrato, né? Embora eu até tenha trazido uma imagem ali de 2 perfis, mas existe uma diferença entre post bonito e post que vende. E eu vou provar isso para vocês com esse exemplo, que assim, eu postei esse post aqui, se a Gil não tivesse, ontem. Olha só a diferença entre esse post aqui, que é um reels, que foi eu fiz uma oficina no meu aniversário e fiz um reels, assim, que eu levei 1 hora para gravar, né, 1 hora de gravação para virar 15 segundos de vídeo. Reels são conteúdos que entrega, porque eles são mais como imersivos ali, a pessoa sente participando, né, ela consegue acompanhar como eu montei. Depois quem não viu esse vídeo, depois vai lá no meu perfil e dá uma olhadinha. Mas a pessoa consegue acompanhar como você comprou as coisas, como você decorou, como você organizou, ela se sente participando do seu aniversário. É um conteúdo muito legal, porque essa é a diferença do conteúdo sonso para um conteúdo bacana. O conteúdo sonso é aquele que só você fala, que você fica ali falando: "Ah, faço arranjo, ah, blá-blá-blá, ah, vendo flor". O conteúdo interessante, o conteúdo que engaja, é o conteúdo onde você traz o seu cliente para trabalhar com você, entendeu? Você abraça ele, você faz ele interagir, você faz ele participar, ele se sente ali, entendeu? Então, você pergunta, você interage com ele, você mostra a sua história, você mostra suas fraquezas. É isso que faz o cliente se conectar com você e é isso que vai fazer ele comprar de você, não é simplesmente o preço. Ter um bom produto importa? Importa, mas não é tudo. Então, assim, quando eu faço esse tipo de conteúdo, eu começo os vídeos a fazer ali pequenos videozinhos desde quando eu chego lá no mercadão comprar flores, sabe. Então eu vou comprar flores, eu faço um videozinho, aí depois eu faço eu montando o arranjo, eu faço eu planejando os sei lá, eu fiz até jogo americano personalizado, mostrei tudo nesse vídeo. Um vídeo de, sei lá, um 1 minuto, por aí, vídeo super curto. E o vídeo em um dia, tá vendo que eu até selecionei aqui, de um dia para o outro, ele teve 57 curtidas. Teve alguns comentários e um compartilhamento. Esse outro conteúdo aqui, do outro lado, que foi um carrossel. O carrossel vocês entendem que é quando são várias fotos, né, sequenciais. Que eu fiz como se fosse uma narrativa, assim, da minha trajetória, sabe. Então fui no meu na minha câmera ali no celular, ia subindo no story mesmo, como se eu fosse subir um story. E escrevia a frase no story e salvava. E depois eu postei como se fosse um carrossel. O que que eu tô querendo dizer com isso? Gente, eu não fui no Canva, eu não editei foto, eu não tive, assim, zero trabalho em comparação com esse outro que era um vídeo e que dá muito trabalho editar vídeo, tal, por música, barará. Foi um conteúdo rápido que eu criei em 10 minutos, sabe, do celular mesmo ali, colocando as fotos. "Ah, essa foto aqui é antiga de quando eu trabalhava lá, na casa da minha mãe", subia essa foto, escrevia isso, salvava. Subia outra foto, escrevia, salvava. Mas olha só a diferença de interação. Em algumas horas, ele já tinha 213, né, curtidas, 212 curtidas, muito mais que esse outro aqui, 4 vezes mais, né, engajamento que já tinha passado um dia, ou seja, em menos tempo, esse aqui alcançou muito mais pessoas, converteu muito mais do que um conteúdo super mega elaborado e difícil de fazer. O que que eu tô querendo mostrar para vocês, gente? Não se prendam, sabe, em modelos do Canva, em templates prontos. Tudo isso eu ensino lá no Profissão Florista, então, assim, fiquem tranquilas, eu sei que a gente que trabalha com estética, com arranjos, que é algo super, né, visual, que a gente tem essa preocupação visual, que gosta que todos os posts sejam combinando, que tenha uma paleta de cores, assim, coerente, mas, assim, o Instagram não é mais isso. O Instagram já foi isso, uma coisa super estética, tudo combinando. Hoje não é mais isso que funciona.
Hoje o que funciona é essência, o que funciona é autenticidade, o que funciona é posicionamento, é isso que funciona. Então, assim, por que que esse post que eu fiz em 10 minutos, sabe, ele funcionou muito melhor do que esse outro que deu um trabalhão? Porque ele tem uma história. A história é o que nos conecta, porque eu peguei fotos antigas de quando eu trabalhava, sabe, no chão, aqui na sacada, ou lá no quartinho na casa da minha mãe, e mostrei: "Poxa, se eu não tivesse começado aqui, eu não teria hoje o meu espaço". Gente, isso engaja muito, porque isso me mostra como uma pessoa comum, que também começou de baixo, começou do nada, sabe. E que alcançou, que conquistou alguma coisa, então isso gera uma sensação de identidade, as pessoas se identificam com isso, elas falam: "Poxa", às vezes eu fico esperando a condição ideal, sabe, acho que eu não estou vendendo porque eu não tenho um ateliê, e não é bem isso, não é, é o caminho inverso. Primeiro eu começo a vender, eu estudo e vou crescendo. Então e aí eu chego lá no ateliê, não é ao contrário, a gente quer às vezes colocar a roda na frente, né, o carro na frente dos vocês entenderam, né. Eh não é esse o caminho. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Teve até uma trend desse post, assim, mostrando o seu antes e depois. Então veja como um conteúdo simples que eu criei do celular, no story mesmo do Instagram, sem nenhum aplicativo, sem nenhuma edição, sem nada, ele funcionou super bem. Então, assim, precisa ter essa identidade, entendeu? Precisa. Mostra hoje um arranjo lindo, coloca um arranjo lindo na capa, mas mostra o seu antes. Como que era antes? Ninguém começou fazendo arranjos lindos, todo mundo tem um começo, né, então mostra "Poxa, eu comecei assim", ou "Eu comecei vendendo suculentas, hoje eu, né, fui para arranjo de flores, hoje estou fazendo eventos", enfim, mostra a sua jornada, a sua trajetória. O cliente se identifica, ele quer comprar quando ele compra um arranjo seu, ele compra isso, na verdade, ele compra a sua história. Então essas coisas tendem a funcionar muito melhor em conteúdo do que posts, sabe, coloridinhos que a gente copia e cola, tá, e que perde muito tempo. Isso é o que eu estava falando, né, de criar uma narrativa é o que a gente ouve muito falar de storytelling. Storytelling nada mais é que a arte de contar histórias. A arte de contar histórias é o que gera essa conexão, é o que gera essa identificação, que foi o que eu mostrei nesse post. As pessoas olhavam para uma foto minha do antes e depois. Que é só um exemplo, sabe. História eh, as os fatos, na verdade, eles são só fatos se não houvesse a história. A história é o que dá a liga nos fatos, né. Quantas histórias a gente já não escutou, por exemplo, vamos pensar, até na história do Brasil, que existe um mito do grito da independência. Ah, que o grito da independência que aconteceu lá no Ipiranga, né, de Dom Pedro I, na verdade, vários historiadores dizem que, na verdade, ele estava na beira do lago, numa situação que foi pego ali pelas tropas portuguesas e que nem foi assim que aconteceu. Mas a gente não quer deixar isso escrito na história, né, então melhor dizer que ele foi lá e deu o grito da independência e aquilo ficou registrado nas pinturas da época, então aquilo vem no nosso imaginário e aquilo é o que faz a gente se lembrar desse momento da história. Por quê? Porque a história é o que dá a liga, entende? Então, assim, um post é só um post se ele não tiver uma história que conecta as coisas. Então, eu poderia só colocar uma foto de um post antigo, de um arranjo antigo, um arranjo novo. Mas se eu não mostro esse meu caminho, ou eu poderia, no caso, colocar só uma foto do meu ateliê, eu lá no ateliê. Se eu não mostro que não foi sempre assim, que eu comecei trabalhando lá num quartinho na casa da minha mãe, não tem história. E se não tem história, não tem conexão, entendem? Que gravem isso, sabe? Toda vez que você for postar qualquer coisa, pensa qual é a história que eu posso envolver o meu cliente aqui. E muitas vezes a história não é só pessoal, é que às vezes eu tento trazer até mais exemplos para que vocês coloquem a história, mas em tudo, sabe? Por exemplo, a gente tem que ter no nosso conteúdo depoimento de cliente, porque isso é o que a gente chama de validação social, é o que
prova que seu arranjo é realmente bom, o que prova que o que você entrega. Muita gente que compra pela internet tem uma desconfiança. Você não entra lá no site do Mercado Livre, vou comprar um iPhone no Mercado Livre. Mas você olha e fala: "Meu Deus, será que vem original? Será que vai chegar?". Então, se você entra lá num perfil de uma florista e vê lá aquela, né, você não sabe se ela entrega, e se eu comprar hoje, se ela disser que vai entregar e não entrega, e se não chegar, e se chegar estragado, como é que vem? Vem pelo correio. Se você não coloca lá no seu perfil um print de um depoimento de cliente, um vídeo de cliente, sabe, isso não traz essa segurança para o seu cliente comprar. Então é muito importante ter depoimento de cliente. Agora, que coisa chata se você só pegar lá o print e colocar. Por que que você não transforma isso em uma história? Então eu até fazia, tinha uma aluna minha da mentoria individual, que ela fez arranjos para uma formatura do balé. Então a gente podia ter colocado só o print lá e amei os arranjos. Mas não, a gente criou um carrossel contando que eram meninas que queriam um presente simbólico que fosse eterno, porque a formatura do balé era um momento que elas queriam guardar para sempre, que, né, que representasse ali, a feminilidade, enfim, a gente foi contando tudo isso. Os trechos desse carrossel, a gente mostrou vídeo das meninas dançando, foto delas recebendo o buquê no final, pôs o print da mãe falando: "Gente, elas amaram, foi um presente tanto", sabe, todas as alunas depois no final, no palco com buquê. Olha que diferença, né, do que você só ir lá e colocar um print. Então, além de se contar uma história de que um buquê, ele é um símbolo, que ele estava presente nesse momento, que ele era eterno, você mostra que a cliente estava satisfeita, que ela gostou, que ela recebeu, então traz uma segurança, para qualquer outro cliente que chegar no seu perfil, que se ele comprar com você, que você vai entregar, que você vai atender as expectativas de cores, de qualidade, de tudo que um cliente quer, deseja, né, quando ele chega no seu perfil, assim, sem te conhecer. O que acontece? Às vezes o nosso conteúdo ele tá tão claro pra gente, que a gente acha que tá claro para os outros, mas não é bem assim, né. Então o nosso conteúdo, a primeira coisa que ele precisa ter é clareza. Então eu foco muito nisso também, nos meus cursos. Como meus cursos estão todos muito claros na minha cabeça, em que todo mundo sabe. Às vezes: "Ah, mas eu já falei isso nos stories". Gente, a gente acha que tá todo mundo assistindo os nossos stories o tempo todo, e não é bem assim, sabe, não é bem assim. Às vezes você tem uma página de 50.000 seguidores, mas tem 5 pessoas vendo seus stories. Então, de 100 pessoas, se 1 comprar de você, sabe, finge então que você tem 50.000, por que que não tá trazendo mais conteúdo nesse feed? Você tá falando desses seus cursos ali para todo mundo? Você tem certeza que as pessoas estão tendo acesso nisso? Teve uma colega até agora da minha mentoria, né, que ela é atriz, e perguntaram para ela: "Você acha claro isso no seu perfil?" Ela falou: "Claro, tá escrito na bio". Ai, que coisa chata, né. As pessoas têm, sabe, as pessoas não leem, as informações da bio, elas têm que ser super, assim, sucintas, super, eh, diretas também, tem que ter lá um telefone, de onde você é, como que ela compra e o que você faz, assim, tudo muito resumido. Ninguém aprofunda muito ali informações da bio, falando sobre a carreira dela de atriz. Sabe quando assistiu o vídeo? Ela tinha participado de várias novelas da Globo. Sabia disso por quê? Não está claro para todo mundo, está claro para você. Então, assim, tudo que você for postar, qualquer serviço, eu faço evento. Mas eu já falei nos stories. Tá claro no seu feed que você faz evento? Você posta com frequência que você faz evento? Porque às vezes, eu postei lá há 3 meses eu postei que eu faço evento. Não, você está postando com frequência que você faz evento? Porque às vezes está claro só para você. Não tem frequência, não tem clareza dos serviços que você presta, de tudo que você oferece, logo não tem desejo do cliente em comprar algo que ele nem sabe que você está vendendo. Então, assim, conteúdo estratégico, lembra desses 3 então. Clareza, frequência e desejo, nessa ordem. Então você tem que ter clareza do que você faz. Muita gente aqui também acha que tem, às vezes peca um pouco, por exemplo, né? Eu vendo flores, eu vendo eventos, eu vendo cesta, começa, a gente vai aonde o cliente pede, né?
Aí começa a perder a clareza, a pessoa chega no perfil, qualquer cliente confuso não compra. Cliente confuso não compra. Então, assim, se não estiver 100% claro, não compra. Precisa ter clareza, tá? Do negócio de vocês, de onde tá, sabe, o que é o forte de vocês, a que você se dedica mais, e isso tem que estar muito claro ali no seu perfil. Frequência, é o que eu falei, não adianta você: "Ah, eu já disse que eu faço eventos", mas, faz 3 meses que eu fiz um post lá. Não, você tem que estar repetindo aquilo. As pessoas entram hoje, passa, esquece, repete, repete. Às vezes aquele conteúdo que você postou uma vez, ele teve um alcance pequeno. Faz outro falando sobre evento, às vezes esse outro você acerta tem um alcance maior, tá. E aí lembra o seu cliente que: "Poxa, eu estava precisando contratar um batizado, essa menina aqui, ela trabalha, ela é da minha cidade, já vou falar com ela". Tem que ter frequência, tem que estar constantemente trazendo esses temas dos serviços que você oferece, dessa conexão que você quer gerar, para ativar esse desejo nos seus clientes, tá. Então desejo, ativar emoções, conexão, é isso que vende hoje em dia. Então assim, posts no Canva e, assim, não percam tempo. Você vê que o meu perfil já foi mais bonito, assim, esteticamente, mais combinando com paleta de cores, os posts todos feitos ali, editados, e hoje bem menos, tá? Hoje eu foco muito mais em vídeos e em posts que eu faço, assim, como esse último que eu mostrei para vocês, que em menos de um dia ali já tinha, tido um grande alcance feito nos stories ali, sem muito free-free, viu? Então, o que eu estava falando, até já comentei isso antes, de trazer o cliente para participar, né. Então, quando eu mostro um vídeo desde lá comprando as flores, é isso que vocês têm que fazer, vocês têm que trazer bastidores, quase ninguém mostra bastidor, gente. Mostra bastidor, vender não é empurrar. Olha o que está escrito aqui, vender não é empurrar. Não é você ficar mostrando o preço e falando: "Mas eu dou desconto, eu faço 10% de desconto, não sei o quê, leve 2, pague um". Isso é empurrar, sabe, isso mostra desespero. Vender não é empurrar, é convencer, é convidar. Você tem que trazer o cliente para você, ele tem que querer ter o seu arranjo, por quê? Porque ele viu você indo lá no mercado comprar as flores, porque ele viu você montando, ele viu você escolhendo lá o jogo americano, ele viu como foi legal a oficina, todo mundo se divertindo, ele quer participar, ele quer estar ali, porque ele vivenciou isso quando ele assistiu o vídeo. Isso acontece muito comigo, tá? Quando eu estou fazendo principalmente evento presencial. Eu fico mostrando, eu preciso vender um evento presencial, ter um mínimo de pessoas para aquilo valer a pena, né, porque tem um custo. Então eu fico ali trabalhando, falando sempre do evento presencial, as pessoas aparecem, logo vê o preço, some, aparece, aí fica aquele namoro ali, é difícil de fechar uma turma, aí acontece aquela turma. Eu começo a postar daquela turma, gente, o meu Instagram bomba de gente querendo saber da próxima. Por quê? Porque eu mostrei, e aí eu mostrei as alunas, eu mostrei a gente no café, a gente montando arranjo, a gente se divertindo, as pessoas vivenciam aquilo quando elas assistem, aí vem o quê? O desejo. Então antes, quando eu estava só tentando vender, mostrando: "Ó, o preço custa tanto", ela: "Ah, não". Mas quando eu mostro como aquilo é legal e como é uma experiência interessante e ela vivencia aquilo, ela sente esse desejo e aí ela quer participar. Aí já acabou. Eu tô brincando. Mas é só para vocês perceberem como, assim, gerar o desejo é o que vende, não é empurrar, sabe, no cliente. Então, aqui tem até alguns exemplos, né, de, se você ama flores, mas não tem tempo para cuidar, aí você arranja para você. Então, assim, não só coloca a flor e o preço, então fala: "Meu, você ama e não tem tempo para cuidar", você já está mostrando com quem você está conversando. Você está conversando com a pessoa que não tem tempo, mas que gosta de cuidar da casa. Então, se ela já se identifica como uma pessoa: "Nossa, eu gosto de cuidar da minha casa, mas eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para cuidar de planta, não tenho cachorro, não tenho", é com essa pessoa que você está conversando, ela já vai se identificar. Ou senão você pode até ser divertida, dependendo do seu tom de voz, de como você se comunica na internet. Eu uso muito desse artifício, sabe. Eu sou extrovertida, eu faço muita brincadeira nos stories, as minhas alunas já me conhecem, sabem que eu sou assim. Então, se eu me comunico assim, eu poderia chegar no meu Instagram e falar lá, por exemplo: "3 qualidades desse arranjo, ele é lindo, prático e não morre". Então, dependendo do seu perfil, às vezes você tem uma loja, você vai escrever isso lá, né: "Ai, uma flor que não morre". É meio pesado. Tem esse atributo, né, de que você é divertido, extrovertida nas suas redes, você pode falar: "Ó, você que tá acostumado em matar suas plantas, esse arranjo é para você, é com você que eu quero falar". Então, assim,
tenta trazer qualidades para tudo que você posta, para tudo que você cria, que é isso que vai ser o diferencial que vai trazer aquela conexão, a liga que eu falei da história, tá bom? Então, um desafio prático aqui então, postar nos stories um produto com uma frase convite. Então, tá procurando um presente de última hora? Esse aqui tá pronto para ir direto para sua casa. Já fala que você tá falando com o cliente que está assistindo. Esse aqui, ó, tá prontinho para ir aí para sua casa. Então, ah, você tá procurando um arranjo de última hora? Tenta, entendeu? Estabelecer uma conversa cada vez que cria um story. Então você fez uma pergunta, tá vendo? Coloca uma interrogação. Tá procurando um arranjo de última hora? Conversa com o outro lado. O Instagram tá ficando chato porque é muito post, muita coisa engessada, só foto, tal. Você precisa interagir com esse cliente. Então usar ganchos. O que que são os ganchos, né? Então, como que você o gancho, sim, é aqueles 30 segundos que você tem que pegar a pessoa. Então, eu tenho um vídeo no TikTok que eu viralizei e o gancho foi: eu afundei a espuma floral dentro da água. Nossa, que coisa esquisita, né, mas eu queria mostrar que se você empurra a espuma e ela molha por fora, a hora que você quebra, ela tá seca por dentro. Então eu fiz um videozinho ilustrando tudo isso, mas o começo do vídeo eu trouxe eu empurrando essa gente, quem olha aqueles 3 segundos não entende o que eu tô fazendo, tô afogando alguém, sei lá. Então aí você clica e vai até o fim, porque aquilo fica: "Meu Deus, o que ela vai fazer, né?". Então ontem, por exemplo, eu fiz, esse vídeo que eu postei da oficina de aniversário, eu estava enchendo a bexiga, eu também enchi a bexiga de frente pra câmera. Entende que são coisas assim, eu poderia ter começado o vídeo com, não sei, eu caminhando, escolhendo as flores, tal, mas não é o tipo de coisa que, pá, prende atenção, entendeu? Tenta trazer para os primeiros 3 segundos a imagem que é o pá, que é a pessoa vai bater o olho e, vai travar. O que que ela vai fazer, sabe? Então você tá ali na frente da câmera, sopra uma bexiga na frente da cara da pessoa, ela: "Meu Deus, que é isso?", né? Então ela já desperta uma curiosidade. Então sempre tentem deixar na primeira imagem algo muito chamativo, ou uma pergunta, algo intrigante, algo que elas queiram comentar, entendeu? Algo muito, eh, assim, eu sou de evitar polêmica, tá, mas funciona também. Quem gosta de trabalhar com temas quentes, pautas quentes, né, polêmica, mostrar alguma coisa que você a pessoa fica com coceira para responder, sabe, sei lá, você se envolve em políticas, eu acho, assim, nada a ver no nosso nicho ficar tentando trazer esses temas, mas quiser, se achar que consegue fazer esse gancho de uma forma divertida e descontraída, e tal, vai que funciona, mas assim, postar de um jeito que a pessoa queira responder. Por exemplo, você pode ir lá, ó, tive uma ideia agora. Eu vou fazer os meus arranjinhos lá, os menores, eu amarro com elástico e já passo o papel. E o mais bonitinho seria amarrar com um cordãozinho, um raminho, uma coisa mais bonitinha. Aí eu deixo com elástico e vamos dizer que postei no vídeo lá o arranjo com o elástico mesmo. Meu, as clientes ou as minhas alunas, né, vão ficar curiosas para falar assim: "Mas você vai entregar com elástico? Assim feio?", né, ou senão eu deixo as pontas de baixo todas tortas, sem cortar. Elas vão ficar: "Mas você corta a ponta?", sabe. Então, deixa uma ponta solta no conteúdo, que essas pontas soltas é o que fazem as pessoas ficar com coceirinha para comentar, e aí isso faz com que elas participem do seu conteúdo, entendeu. Elas vão comentar, então você pode falar: "Ah, coisa curiosa, né, 'Ah, esse arranjo durou mais que a minha última plantinha viva'". Então, de novo, aquela história de estar conversando com a cliente, que é aquela que não tem tempo, que não tem tempo para cuidar de planta. Monta esse buquê em 15 minutos e ele vai durar por meses, ou você pode colocar: vai durar por anos, e você faz um reels, ia ser legal, montar um reels com montando o buquê ali em 15 segundos, e ele vai durar por anos. Então olha como, né, desperta a curiosidade, né, aí que o cliente vai olhar, vai perguntar: "Quantos anos dura? Vai durar por anos mesmo? Dá pode ficar no sol? Posso colocar a guirlanda aqui na porta de casa? Pode molhar?". Juro, pra gente é muito óbvio. Mas o cliente, muita gente pergunta: "Precisa pôr água nessas flores?". Tem gente que me pergunta. Então não é tão óbvio assim, é óbvio pra gente, né, mas, você pode brincar e desmembrar isso aí e transformar em vários conteúdos, assim, onde você interage com o seu público. E aqui trouxe também exemplos, gente, a partir daqui tudo eu já criei com a Magnólia, que é a assistente de inteligência artificial, né. Exemplos de posts que vendem. Eu trouxe 3 exemplos nos 3 formatos: carrossel, reels e o story. Então, primeiro aqui carrossel.
5 razões para amar flores. As pessoas adoram isso. Então não adianta, igual naquele primeiro exemplo que eu tinha dado para vocês, que era o perfil catálogo, sabe? Que só tem foto dos buquês assim. Não, a gente precisa mesclar. Põe foto do produto, porque é importante, o catálogo também. Mas põe fotos ali que façam com que o cliente queira interagir, que ele queira salvar, que ele queira consultar isso depois, que ele sinta que é algo educativo, sabe? Tá ensinando ele o porquê que ele vai amar essas flores, porque elas não murcham, porque elas duram meses, às vezes anos, porque elas são mais sustentáveis. Entra essa bandeira da sustentabilidade, gente, tem muita gente que só compra de marcas sustentáveis, então você falar que as flores são muito mais duráveis, ela diminui o consumo de água, enfim, um monte de coisa. Então, isso é muito legal falar, que elas são mais sustentáveis, sim, que as flores frescas. Não precisa de água, que eu falei, o óbvio tem que ser dito. São feitas à mão, artesanais, muita gente valoriza hoje em dia, né, trabalho artesanal, empresas pequenas, isso tudo você pode fazer. E a CTA, que CTA significa chamada para ação, é Call to Action. Então, chamada para ação, todo post tem que ter. Então, geralmente é comenta aqui o que você achou, comenta aqui qual razão, qual dessas razões você mais gostou. Salva para depois olhar quando você quiser, um presente, para quando você lembrar que precisa de um presente lindo, prático. Teve um dia que eu vi um postzinho e era algo assim, muito tipo um reel, só que as falas no fundo, né, do vídeo era como se fosse um algo. Ai, como chama, gente? Esse tipo papo de coaching? É emocional? Não é emocional a palavra. Inspiração, né? Sei lá, aquele conteúdo que ia narrando ali, uma coisa meio de inspiração. E aí no final falava, comente com uma flor, tipo, mande uma flor para quem você quer que receba esse conteúdo, não sei o quê. Aí todo mundo mandava uma florzinha, sabe, um emoji, como se tivesse. Isso, o Instagram não quer saber se tá mandando flor ou se. O Instagram, o algoritmo entende, estão comentando. Não importa se você tá mandando girassol, se é a tulipa, se é qual emoji você escolheu. Estão comentando é porque o post é legal, então ele começa a disparar para mais pessoas, vai aumentando a entrega. Por quê? Porque tem aquela. Você está trazendo o seu cliente para participar do seu conteúdo, não é uma coisa passiva, só você tá falando e ninguém tá ouvindo, tá nem aí. Então, agora, essa imagem aqui do lado, gente, que eu queria mostrar para você, que foi a Manuela que fez. Então, assim, um post no Canva, gente, tô brincando, não fazer um post no Canva. Mas assim, quem quer isso. Se antes você levava 1 hora para fazer um post no Canva, eu fui lá e digitei: "Faça uma capa para um carrossel com esse tema, 5 razões para amar flores". 1 segundo, pá, ela me deu isso aí. Para quem tem dificuldade, gente, em editar post, pronto, acabou, entendeu? Eu falei: "Não, como que eu vou conseguir usar a inteligência artificial se o meu trabalho é todo manual, artesanal?". Aí, nessas coisas que me tomam tempo, nessas coisas de empreender que sugam o nosso tempo, na verdade, que era eu ficava 1 hora antes editando post no Canva, entendeu? Combinando paleta, buscando um template e tal. Mostra lá, fala: "Não, me dá 2 ideias ainda", sabe. Às vezes só tem troça com ela, fala: "Não, pelo amor de Deus, esse não tá valendo nem os $20 que eu te pago, faz um melhor". Aí ela vai lá e: "Ah, desculpa aí, Gil", ela é toda divertidona, hein. Vai lá e faz um melhor. Então, pede pra ela dar a frase e fala: "Cria uma capa de post pra mim, assim, assim, assado". Ou foto, manda foto pra ela, fala assim: "Ó, cria um post pra mim usando essa foto", ela vai lá, 1 segundo faz. Então, assim, acabou a desculpa pra vocês falarem que não tem tempo pra fazer conteúdo, tá bom? Então, quero ver aqui no chat alguém falar que não tem mais tempo pra fazer conteúdo. Reels. De novo, eu vou ficar repetindo nessa história da interação, é o bate-bola, é tipo vai e vem. Tudo que você for fazer de conteúdo, ele tem que ir e ter o espelho, né, ele e volta. Não adianta só você ficar falando sozinha, que você fica lá as moscas, depois não sabe por que que ninguém dá bola, ninguém engaja com seus posts. Aqui, mostrar a imagem de arranjo em 15 segundos, porque vídeos curtos tendem a entregar muito mais. Então, um videozinho de 15 segundos mostrando ali imagem de arranjo e com uma musiquinha de fundo, pergunta qual é o seu preferido. Aí, aqui tem, né, isso não é só um buquê, é um cuidado eterno, barará, algum textinho aí que a Magnólia deu uma viajada. Eu fiz aqui esse mesmo reels que ela sugeriu. Qual é o seu preferido? Peguei esses 2 arranjos, era
um balão desse azul e um vermelho. E aí eu mostrei no vídeo assim: "Ah, qual você gosta mais? Eu fiz esse aqui, que é um balão de cerâmica, tal, que eu fiz esse arranjo, fiz um azul, fiz um vermelho, qual é o seu preferido?". Olha lá, 17 comentários, as pessoas comentam. Se eu tivesse só mostrado: "Olha o balão azul, olha o balão vermelho", ia ter ficado nisso. Como 17 pessoas comentaram, 10 pessoas compartilharam, teve, ó, 100 e quase 170 curtidas, entendeu? Então ele avança mais, ele vai a entrega vai aumentando, por quê? Porque as pessoas estão participando, né, eu tô querendo saber delas qual que elas gostam mais, qual que é o preferido. Sempre que vocês forem fazer isso, tô na dúvida se eu uso aqui o papel de seda ou o papel não sei o que lá, vai lá no stories, tira uma foto: "Ai gente, tô na dúvida desse papel ou desse papel, qual que eu compro?". Isso aí, sabe, as pessoas se sentem com aquela coceirinha que eu falei antes de responder, sabe, de: "Ai, ela tá querendo que eu ajude", sabe. E depois ela vai voltar para mim se você escolheu o que ela votou, então isso é muito legal. Eu coloquei aqui o link, eu não sei se eu abri o link aqui, se vocês vão conseguir assistir o vídeo. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Todo mundo vendo o vídeo? Ah, eu queria colocar dar o play aqui, mas ele tá ou tá lento ou não tá funcionando. Hum. Bom, já já tento de novo. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Outro exemplo aqui nos stories, que story eu falei, tem que ter todo dia, sempre tem que ter essa interação. Então eu podia só aqui colocar a foto dos buquês, mas eu vou lá e coloco uma enquetezinha junto. A Magnólia aqui, como ela sabe que eu gosto de ser divertida com as minhas alunas, ela já pôs aqui, ó. Toma. Você sabia que as flores secas duram tanto? Sim, amo ou não, tô chocada. Aí você vai da sua linguagem, né, lógico, você nem costuma falar assim com seus clientes: "Ai, tô chocada", tipo a Narcisa, né: "Ai, tô passada, tô bege". Aí você muda, coloca na sua linguagem, com seu tom de voz, mas ela vai te dar uma sugestão de, assim, coloca um post com interação, não só coloca um story lá, uma foto seca, sabe, à toa. Põe lá e põe uma interação. Logo na primeira foto do dia, se você já põe uma enquete, as pessoas clicam bastante, isso aumenta um pouco a interação também, sabe. Então isso é muito legal. Então, conteúdo certo, gente, muda o jogo, tá? Conteúdo certo muda tudo. Não adianta a gente só, postar foto assim, dos produtos, ter aquele perfil catálogo, tem que ter um conteúdo que interage, um conteúdo que tem clareza, que se comunica, que as pessoas se identificam, que tem autenticidade também, sabe? Isso é muito importante, porque justamente com a inteligência artificial tá ficando tudo muito copiado, né, tudo muito engessado. Então, se você não for lá e não for autêntica no seu perfil, é isso que a pessoa vai comprar de você e não vai comprar do outro, porque ela gosta de você, ela gosta do jeito como você fala, ela gosta de como você se apresenta, como você se comunica nas redes. Então é isso que vai fazer a diferença, a gente não pode perder isso, né. Agora para todo o resto, a gente pode usar a inteligência artificial, então ela faz o básico lá, ela poupa o nosso tempo, que é o mais importante, tempo é o ativo que a gente tem mais precioso, assim, sabe, é o que a gente nossa hora tem um custo, isso eu falo muito lá também dentro do Profissão Florista. A primeira coisa, né, quando entra lá no módulo de precificação, a gente precifica a nossa hora, que é o que todo mundo tem dificuldade. A gente vai lá, bota o preço das coisas, "Ai, quanto custou essa cola, a embalagem, o frete". Aí não coloca o tempo que eu levo para colar as coisas, então assim, nossa hora tem um custo. E é o que a gente tem de mais precioso, principalmente quando a gente trabalha sozinha, né, porque se eu trabalho sozinha, eu faço tudo, a gente acaba deixando muitas vezes essa parte comercial, essa parte dos conteúdos de lado, então a gente pode usar a IA para fazer isso pra gente, sem que a gente perca a nossa autenticidade, sem que a gente perca a nossa verdade.
mas a gente pode deixar ela trabalhar por nós, entendeu? E ela poupa muito tempo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu, assim, eu tô usando fortemente IA, que era uma coisa que eu era super contra. Já falei até para várias alunas, gente, não, não cai nessa de chat GPT, senão daqui a pouco vocês estão falando tudo igual, tá coisa chata. Mas assim, ganha muito tempo. Eu antes precisava de uma pessoa para me ajudar, por exemplo, para fazer uma aula dessa, para colocar todo mundo num grupo do WhatsApp lá, porque eu fazia isso manualmente, cada pessoa que eu chegava mandava uma mensaginha uma por uma. Eu não conseguia fazer uma lista, porque tinha que ir clicando na plataforma de uma por uma. Eu peguei um print, dei um print assim na tela na plataforma, coloquei no chat GPT, falei, gera uma lista. E ela, bum, lista. Aí com lista, eu joguei lá no aplicativo, bum, mandou mensagem para todas as minhas alunas em 1 minuto, que antes eu ia levar talvez 1 hora mandando de um por uma. Então, entende? É esse trabalho que a gente tem que usar a IA para ajudar a gente. Esse trabalhinho maçante, esse trabalhinho automático, esse trabalhinho que toma tempo, ficar respondendo cliente, ficar fazendo proposta, ficar fazendo post, entendeu? Essas coisas chatas que tomam tempo. Não dá para ficar 1 hora fazendo um post no Canva. A gente tem que fazer outras coisas em 1 hora. Vai ligar para um cliente, vai arrumar um novo parceiro, sabe? Em 1 hora você fecha aí um monte de venda, não vai ficar fazendo post no Canva. Então, sabendo o tipo de conteúdo que você tem que fazer, para ela te ajuda, te dá ali o beabá, você coloca ali seu toque, sua assinatura e bora fazer outras coisas, sabe? Gente, a gente tem já tem empreender já dá muito trabalho, né? A gente tem muita coisa. Então, essa é a carinha da Magnolia, essa interface. Ela já vem com algumas opções aqui para vocês clicarem. Então, assim que você abrir, ela já te dá algumas sugestões. Tô sem ideia para o Dia das Mães, me salva? Você já pode clicar aqui e ela já começa ali, você vai conversando com ela. Ela mostra alguma coisa e fala, não, não gostei e tal, vai ajustando, vai dizendo como você quer e ela vai indo. Ou aqui, como explico precificação de forma mais simples? Tá com dúvida em precificação? Porque eu tô falando hoje, nosso foco é conteúdo, né? Porque a gente tá num aquecimento para o Dia das Mães. Mas a Magnólia, ela tem a base de todo o meu curso completo do Profissão Florista. O Profissão Florista, que é a minha mentoria, óbvio que a gente tem muito disso aqui que a gente está fazendo hoje, que é ao vivo, né? Que a gente tira dúvidas, a gente tem as tutorias, mas tem muito conteúdo gravado também. O que que acontece? Como é muito conteúdo, você chega lá e você fica, eu vou assistir tudo, tal, você se perde. Não, não é assim que funciona, porque quando vocês já estão num estágio que eu imagino que vocês estão, que vocês já empreendem, já vendem, já têm um perfil, querem crescer, a gente tem que otimizar tempo. Então, assim, eu quero. A minha maior dificuldade hoje é precificação. Então, entra lá e pergunta para ela. Ou se você quiser perguntar assim, onde a Gil ensina sobre custo da hora? Aí ela fala qual o vídeo que tá, e você vai no vídeo certo e assiste, entendeu? Não precisa começar. Senão vira aqueles eternos cursos que você entra e você assiste as 2 primeiras aulas lá, comece aqui e tal, e não assiste, e aí passa um ano, vence e você não assistiu nada. Porque você tenta ler inteiro. O profissão florista você não precisa ir nessa ordem, você vai no que você está precisando no momento. E é para isso que a gente tem uma sessão estratégica. Assim que as alunas entram na mentoria, tem uma sessão estratégica individual comigo. Aí nessa sessão estratégica, a gente traça um plano para você e ali eu já vou deixar o que que você tem que assistir, o que que você tem que priorizar, tá? O que que você tem que me trazer, o que que você pode produzir. E dentro do grupo, que é um grupo no WhatsApp, a gente tem muita troca. Então, se tem aluna que está ali, igual tem uma aluna minha, Rafa, não sei se ela está aqui hoje, que ela estava criando um espaço instagramável para um shopping, agora para o Dia das Mães, né? Que ela foi contratada. Então, ela fez um espaço todo de flores secas, foi o primeiro trabalho dela desse porte. Então, ela estava com uma questão para precificar. Então, sabe, você leva isso lá para o grupo, te ajuda, a gente precifica, as outras alunas também compartilham e começam a aprender como é que faz. Então, essa troca é muito legal. Mas assim, a Magnólia poupa tempo, porque às vezes você já até assistiu a aula. Vamos supor que você entrou e você assistiu todas as aulas, mas você não lembra de alguma coisa. Você fala assim: quanto que a Gil deixa de margem para os parceiros quando ela vende em consignação? Aí você fala, putz, vou ter que abrir e assistir tudo aqueles vídeos de novo que eu não lembro, não sei onde eu anotei ou não anotei. Pergunta. Fala, Magnólia, quantos por cento a Gil deixa de margem para os parceiros consignados? Ela vai falar, então, tipo, tudo ela é super afiada, por quê? Porque ela tem todas as informações do curso completo. Ela é como se ela tivesse assistido todos os vídeos. Só que ela tem uma coisa que a gente não tem. Alguém adivinha? O que que ela tem que a gente já não tem mais?
ela tem memória infinita, ela não esquece, entendeu? Então, eu assisto um vídeo hoje, amanhã, se você me perguntar, eu já não lembro. Não precisa nem ser um vídeo. Se eu falar assim, como você chama? Você fala, eu chamo Maria. Daqui a pouco como se chama? Se chama mesmo? Eu já esqueci. Então, assim, eu já nem pergunto o nome, às vezes, das pessoas quando eu sei que eu tô num encontro rápido, porque eu vou esquecer. Agora, ela não esquece. Então, assim, ela assistiu todos os meus cursos, só que ela tem memória infinita. Ela não esquece. Então, tudo que você esquecer, você pergunta e ela te fala. Nossa, assisti um vídeo da Gil que ela usava uma embalagem da Albana não, eu já falei, ia perguntar, ela usava uma embalagem para fazer uma cesta, de onde é? Qual fornecedor? Aí você pergunta, ela fala, putz, é o fornecedor da Albana, ela fala, ela tem a lista de fornecedores, então, onde a Gil compra cúpula? Pá, pergunta, ela fala. Então, assim, o que mais acontece, né? Porque aí vocês tem suporte, tá? O curso. Vocês podem mandar mensagem de suporte, esperar o suporte responder e tal. Mas, né? Isso ganha tempo, né? Isso que a gente está querendo hoje aqui. Não. Onde um dia eu compro a cúpula? Ela fala. Então, assim, tudo relativo ao curso. Eu ensinei ela até as flores, sabe? Eu fiz uma lista de flores, quais técnicas são as melhores. Tudo bem que o foco não é muito desidratação de flores, né? Mas ela também tá afiada para isso, porque já que ela tem memória infinita, deixa ela decorar as coisas aí, guarda o tempo pra gente fazer outras coisas. Mas meu profissão florista não tem muito foco em desidratação de flores, é mais sobre empreendedorismo mesmo, né? Mas ela sabe também. Então, se perguntar, qual técnica de usa para desidratar, sei lá, crisântemo? Pá, ela já sabe, porque eu falei tudo para ela e ela não esquece. Então, assim, acabou, né? A desculpa, acabou a desculpa, vamos ter que trabalhar agora, vamos ter que fazer conteúdo, que eu vou ficar só de olho em vocês. Eu pedi ajuda para Magnólia. Eu peguei, como que eu fiz isso? Dei um print no meu perfil e mandei para ela as duas fotos. Fiz um print e subi as fotos aqui e falei assim: analise meu perfil. Então, na nossa sessão estratégica, né, quando a gente faz, eu analiso o perfil junto com vocês, mas assim, ficou assim, a minha análise depois da análise dela. Eu coloquei aqui só um print, deixa eu compartilhar, ver se eu consigo compartilhar o tudo que ela falou. Olha aqui. Vocês estão vendo esse Word aqui? Gil, tá? Seu perfil tá florido de propósito, presença, personalidade, mas como você mesma disse, você não precisa estar pronta, só presente. Ou seja, ela leu meus posts, ela, né, foi lá, assistiu mesmo. Bora elevar ainda mais esse conteúdo estratégico. Aqui vai uma análise prática e amorosa com sugestões certeiras. Olha só o que ela me mandou em assim, gente, alguns segundos ela fez toda essa análise de posicionamento do meu perfil. Então, ó, o que tá funcionando bem? Ela até dá umas estrelinhas para você antes de ir lá e acabar com você, ela vai lá e dá umas estrelinhas. Ela falou, ó, tem humanização e tem conexão, você sorri, você aparece. É importante aparecer, tá, gente? Eu sei que tem gente aqui que é super low profile, que quer só mostrar as flores, não quer aparecer, mas sim, humanização conta. Em tempos de inteligência artificial, as pessoas querem ver você, elas querem o cara a cara, elas querem essa humanização. Mostrar bastidor, clientes reais, isso gera confiança e identificação. Ela no meu perfil, linda, tô tirando isso aqui, hein? Estética coerente com o nicho. Tem uma paleta suave, muitas flores, muita flor seca e arranjos lindos. Então, embora é o que eu falei para você, eu não uso mais edição de foto, que eu usava muito antes. Eu usava, como é que chama aquele? Não é template, então o negócio você edita foto que todas ficam com o mesmo nível de cores e tal. Eu fazia isso antes, não faço mais. Mas mesmo não fazendo, ela ainda falou que tá coerente. Por quê? Eu uso os mesmos fundos, porque talvez eu goste das mesmos a paleta de cores ali para os meus arranjos, tudo meio nude, umas cores mais naturais, assim, né? Ela achou que tem ali uma cor, tá tudo meio que coerente. Tudo comunica o que você vende. Então, tem muita flor seca, tá comunicando que eu vendo o quê? Flor seca. Mix de formatos, ela percebeu isso. É uma coisa que ela ia, se você não faz isso, de postar em vários formatos, ela já ia pegar você e ia falar, ó, precisamos postar em vários formatos. Ela já me falou aqui, tem mix de formatos, tem Reels, tem carrossel, tem foto estática. É ótimo para agradar diferentes tipos de públicos e o algoritmo também.
Por quê, gente? Reels entrega mais? Entrega. Aí todo mundo começa a postar só Reels. Tem gente que não gosta de Reels. Tem gente que gosta de clicar e ver a foto. É horrível, às vezes, você ver a capa do Reels, você vê assim uma foto de um arranjo. Aí você clica, some, vira um negócio totalmente, né? 15 segundos de uma correria maluca, tal, você não entende o que tá acontecendo. Você fala, nossa, eu só queria ver aquele arranjo, né? Cliquei para ver aquele arranjo, o negócio virou um carnaval. Então, assim, tem cliente que gosta do post estético, gosta de salvar, de ver a foto ali e salvar. Então, tem que ter todos os formatos, por quê? Para você atrair todos os, né, clientes que gostam de vários formatos. Então, tem que ter esse mix. Ela já se ligou que eu faço nos 3 formatos. Tem storytelling, tem a liga, tem história. Alguns posts trazem narrativas como se essa Gil não tivesse começado. É aquele post que eu falei, que performou bem porque ele emociona e engaja, olha, porque as pessoas se identificam porque eu mostro que não foi do dia para noite que eu fui lá e aluguei um espaço, não foi do dia para noite. Eu tive uma história, eu comecei num quartinho lá na casa da minha mãe. Só que aí depois ela me culpa, né? Primeiro ela vem a estrelinha, depois ela vem com um tapa. O que que dá para melhorar? Então ela já viu aqui que tem muita coisa que dá para melhorar. Posicionamento de autoridade, você ensina muito, mas nem sempre isso fica claro no feed, ou seja, falta de clareza, falta de clareza. Sugestão. Ela não só fala onde você está pecando, como ela te sugere. Sugestão. Crie uma tag visual ou uma série chamada Dica de Florista ou Flores que Vendem. E faça um vídeo por semana dando dica de conteúdo, preço, montagem, embalagem, vitrine. Então, tipo, se eu pegar todo domingo, eu vou fazer uma série que chama Flores que Vendem. Então, ela tá me sugerindo para fazer isso com mais frequência, porque, né, esse tipo de post educativo, ele traz autoridade, mostra que eu ensino mesmo, e aí quem quer comprar o meu curso, quer entender como é a minha didática, quer entender como muita gente tem dúvida quando compra um curso online, por exemplo, se ele é online. Muita gente gosta do presencial por isso, né? Falar, ai, como eu vou entender de flor se eu nunca mexi com flor? Então as pessoas têm essa dificuldade. Se eu faço uma série onde eu mostro ali como eu faço e a pessoa sente que ela é capaz de aprender através daquele vídeo, ela já se convence. E, né, a chance dela se tornar minha aluna é muito maior. Então, aqui, ó, mais posts educativos. O público ama o porquê das coisas. Então, exemplos do que funcionaria, ela já te dá mastigado o que você pode fazer. Ah, já te deu a ideia aqui de 3 conteúdos para semana. Se você postasse segunda, quarta e sexta, já estava bom. É que você não posta nunca. Se você postar 3 vezes na semana, tá bom. Então, ó, por que algumas flores não podem ser desidratadas? Né? Você põe lá uma. A pessoa, às vezes, nem sabe de flores, mas quando você joga uma dessa lá na internet, a pessoa olha que alguma flor não pode ser desidratada. Tipo, você achei que todas podiam ser desidratadas. A pessoa clica para ver. Glicerina, só esse nome, né? Já glicerina, o que é isso? Você desperta a curiosidade, a pessoa clica. O que, para que serve e quando usar? Nossa, parece até uma matéria do Fantástico. Glicerina. Dá pra misturar flores naturais com secas? Depende. Aí já deixa uns 3 pontinhos. Curiosidade, a pessoa quer arrastar, quer ver o resto. Gera essa curiosidade, ela vai engajar, ela vai interagir. Então ela já dá assim uns posts bem umas sugestões, sabe, bem afiadas mesmo, de coisas que eu, que tô olhando, acho que funcionaria mesmo. Call to action, aqui, a CTA que eu tinha falado para vocês, mais clara e frequente, ou seja, já tá me dando tapa de que eu não faço muita CTA. Alguns posts finalizam lindos, mas sem direcionamento. Então, eu fiz lá o post, por exemplo, do meu aniversário da minha oficina. Ah, que lindo, eu fiz balão, uhul, não sei o quê. Legal. E acabou, né? Não podia ter falado. Quer participar da próxima? Comenta aqui. Quem gostaria de vir na próxima oficina aqui no ateliê? Tanto que quando eu mandei para as minhas alunas no grupo de alunas lá, várias falaram, gente, tal. As pessoas interagem, só que por que que elas não interagiram tanto? Então, tipo, faça essa chamada para ação. Você não faz, então ela já está aqui me dando uma puxada de orelha. Curtiu? Salva esse post para lembrar depois. Quer ver mais arranjos assim? Me chama no direct. Marca alguém que amaria esse presente, entendeu? Como que você pode interagir e engajar com essas pessoas? Bio com microdirecionamento. Nunca tinha visto isso, então vamos ver o que que ela quer falar. A sua bio, ela analisou até a minha bio. Tá clara a sua bio, mas
você poderia fazer um mini ajustes para afunilar ainda mais. Exemplo, arranjos e redomas com alma, vendas mais ensino profissionalizante, escola de flores secas. Tá, ela está querendo dizer que eu poderia direcionar no sentido de vender o meu produto, além de vender o curso, entendeu? Eu meio que falo só da escola de flores secas, que é o meu curso mais prático, né? Onde eu ensino a montar os buquês. Mais conteúdos de valor para alunas e futuras alunas. Então já está me dando a dica de como atrair clientes e captar. Mostre os bastidores da mentoria, depoimentos, making off de aulas, desafios de alunas, etc. Série que poderia nascer. O que minha aluna aprendeu hoje? Aí rapidinho nos stories com sticker. Você também quer? Aqui. Então o que que ela está falando? Ah, eu vendo mentoria? Eu tenho uma mentoria? Tá claro no meu Instagram? Não. Eu não mostro, então agora já vamos fazer até um print, então, de uma foto de hoje. Eu não mostro, não tá claro realmente. Tem muita gente que às vezes nem sabe que a gente tem um grupo fechado, né, das alunas da mentoria, que tem esse acompanhamento, que tem as aulas ao vivo. Por quê? Porque não tá claro. Então, qual era a primeira coisa que eu falei lá para vocês sobre o conteúdo? Clareza. Ela viu isso. Assim, com as fotos que eu mandei uns prints ali do meu perfil e ela já viu. Então tá. Olha como é bom ter uma análise técnica e rápida. Aqui, dos Reels, né? Alguns vídeos estão com imagens muito internas ou repetidas. Isso pode afetar o clique. Use um Canva para colocar um título, tipo, essa redoma vende muito. Como embalo meus buquês. Antes e depois das flores secas. Então, por exemplo, pega o seu perfil, se você já tem Reels, muitas vezes a gente faz o vídeo lá e posta e não escolhe direito a capa, ou você pode ver que todas as capas, igual que é o que ela tá me falando aqui, as capas começam num mesmo, né, com uma mesma foto, vamos supor que de capa eu sempre deixo eu segurando um arranjo. Isso perde o interesse da pessoa que chega no perfil, assim, se ela não chegou por aquele vídeo, ela chegou no perfil e tem todos os videozinhos assim, ela perde o interesse de clicar, porque tá todas as capas repetidas. Então ele tá me sugerindo para fazer uma capa no Canva e substituir, que tem como a gente fazer isso, pegar os reels, mesmo reels antigos, e substituir, põe lá em editar, criar uma capa. E aí eu substituo por uma foto com título. Então ali eu já tô querendo dizer aqui que nesse reels aqui que você clicar, você vai encontrar uma redoma que vende muito. Nesse reels aqui, como embalar um mini buquê. Então, se em todos esses aqui eu tô aparecendo ou segurando a redoma ou segurando o buquê, a pessoa não clica, porque ela não sabe que ali eu vou ensinar a embalar aquele buquê, entendeu? Ela tá pensando às vezes que é só uma foto minha com buquê. Então, essa dica de ter título nas capas, a Maggie tá me dando aqui agora, né, que eu também não tinha percebido, não tinha me atentado para isso, olha só, né? Vivendo e aprendendo. Resumo, seu perfil tá maduro, verdadeiro e já vende muito bem. Com essas pequenas viradas de chave, ele vai virar uma máquina de conversão e encantamento. Bora? Se quiser, eu posso te montar uma identidade visual minimalista só para os seus vídeos educativos. Você quer? Gente, a conversa com a Magnólia também vocês vão ver. Ela às vezes é cansativa, porque ela é infinita, ela não cansa, né? Eu falei que ela tem memória infinita e ela também não cansa de conversar. Então, a CTA que ela pede pra gente fazer é uma coisa que ela faz sempre. Então, ela nunca vai te dar assim, resumindo, ah, seu perfil tá legal. Não, ela vai resumindo. Você quer que eu já faça então essas capas desses posts para você? Aí você fala, sim, ela faz as imagens com os títulos ali. Ah, faz aqui uma imagem usando essa foto, põe aí o título do que, né, eu quero, né, aprenda a embalar esse buquê. Ela faz também. Então, toda vez que você pedir para ela analisar alguma coisa, para ela te dar alguma sugestão, para ela criar seu conteúdo, para ela cria conteúdo para mim para o Dia das Mães, você dá o que você quer, direciona ela um pouquinho, sabe? Então conta como você gosta, o que você vende, para que ela seja mais certeira, sabendo que ela já entende tudo de flores, então é diferente de você jogar num chat GPT normal, que ele vai buscar no Google, entendeu? Ela não vai buscar no Google. Você dá um direcionamento, você fala o seu tom de voz, eu gosto que seja divertida, que seja, né, fala como você queria, assim, que ela criasse esse conteúdo, e ela cria. Só que ela nunca termina assim, toma seu conteúdo. Ela vai terminar. Na hora que eu faço as imagens, faz um calendário.
tu te sugira que dia postar? Então ela assim, você vai estar, se você quiser ficar falando com ela assim horas, ela não cansa, ela vai estar sempre perguntando se você quer mais alguma coisa. Certo. Então deixa eu voltar para o meu slide anterior. Gente, como vocês estão aí? Então, o chat está muito quieto. Tem alguém ainda me assistindo? Deu para abrir um pouco a cabeça? Como é que tá a mente, assim, pensando, gente, vai ser fácil assim agora criar conteúdo? Eu achava que era um negócio, um bicho de sete cabeças, eu tinha preguiça, eu realmente não fazia, deixava para a última hora. Gente, é fácil, agora é fácil, tá? Então, antes, assim, aquela dificuldade que a gente tinha para vender, vender é isso, é o que eu expliquei para vocês. Ter um perfil, ter uma rede social, ter presença digital é a nossa vitrine. A gente precisa fazer isso, tá? Então entendam isso como parte do seu negócio. Não adianta só fazer as flores se você não fizer isso. E isso aqui, estar, né? E o planejamento também, além de conteúdo, eu tinha falado antes, conteúdo muda tudo. Ter conteúdo certo, conteúdo estratégico, muda tudo, vira a chave. E planejamento também muda tudo. Então, às vezes também ter o recurso só não resolve, né? Aqui eu tô te dando um recurso, sim, que ele é infinito. Mas só ter o recurso não resolve. A gente precisa o quê? De planejamento. Planejamento, é o que eu trago no Profissão Florista, assim, não adianta eu só, igual ter um curso gravado, sabe? Que você lá tem 1 milhão de aulas, é aquilo que eu falei, eu mesma já comprei vários cursos que eu não assisti. Que a gente começa e vê que é tanta aula para assistir que a gente acaba parando no meio dos afazeres de todas as coisas que a gente, que empreende ou quem é mãe, né? Sabe que tem uma rotina super caótica, então a gente não consegue seguir. Agora, dentro de um grupo, precisa estar dentro de um grupo. Dentro de um grupo, com planejamento, a gente alcança as coisas que a gente precisa. Por quê? Porque a gente prioriza, porque a gente tem foco e porque a gente também se ajuda, né? Que é o mais importante. Então, estar em um grupo é muito bom. Eu faço parte de uma mentoria também, onde eu aprendo muito sobre isso que eu faço aqui, né? Sobre digital, e eu vejo que números, eu conheço pessoas que têm perfis muito mais seguidores que eu, que não vendem como eu vendo, porque não é quantidade, gente, é estratégia, sabe? É a forma como você faz. E estar em um grupo, aprender, foi o que me fez virar a chave e crescer dentro do meu ramo. Então, assim, a gente tenta fazer sozinho, e quanto mais a gente faz sozinho, mais a gente se perde, mais a gente se afasta do resultado que a gente quer. Então, quando a gente se dedica, não, a hora que eu entendi que eu precisava investir no meu negócio, que eu precisava investir em conhecimento, que aquilo ia me trazer retorno, eu entrei em uma mentoria que custou muito cara, mas que assim, no primeiro mês foi o mês que eu mais vendi na minha vida e eu já recuperei o meu investimento. Então, assim, às vezes é o que falta, né? Para você aprender, é o que falta para você se planejar, para você ter alguém ali também para te trazer, para te puxar. Então, no Profissão Florista, a gente tem aqui, eu estou mostrando até na tela para vocês, o nosso calendário é a agenda do Google, né? Para quem usa a agenda Google no celular, todas as nossas aulas, então as campanhas, a gente começou, tinha campanha de Páscoa, tem o dia certo para definir o produto, eu deixo um dia aqui para vocês. Se você ativa na sua agenda, você já sabe lá, dia 1º de abril eu vou comprar material, dia 4 de abril eu tenho que fotografar os produtos. A partir do dia 6 de abril, aqui eu tenho que começar a divulgação das minhas as fotografias dos produtos que eu vou vender nessa Páscoa. Dia 14 a gente começou a campanha de Dia das Mães, então aqui a gente está nessa caminhada do Dia das Mães. Tem aqui o dia para você comprar produto, para você montar, para você fotografar, para você criar o catálogo. Então, a gente já teve, né, a aula na semana passada de catálogo. Então, a gente tem um planejamento, sabe? Senão a gente só se liga que é Dia das Mães quando você começa a ver seus concorrentes postando Dia das Mães, você fala, ai meu Deus, não fiz nada. Aí você vai lá e tira uma foto de uma coisa qualquer posta, e aí depois vem chorar que não vendeu, que não deu certo. Não se planejou, né? Também não teve. Lógico, às vezes a gente até tem uma ideia do que a gente quer fazer, mas na realidade o planejamento serve para a gente, né, criar o improviso. Na verdade, às vezes acontece alguma coisa, você não. Só que estar em um grupo é muito bom, sabe? Porque aí a gente se apoia também. Então, não deixa ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Então, uma ajuda a outra ali com alguma contribuição, alguma experiência que teve. Então, isso é muito legal. A gente ter a foto. Tem até meu aniversário aqui no calendário. Da Profissão Florista tem lá, parabéns.
tem o dia para fotografar. Então aí, bom, a gente tinha o dia para fotografar, logo em seguida a gente teve a aula de catálogo. Eu levei para a aula um modelo bonitinho lá, um link para as alunas abrirem, montei junto com elas, falei, já vão para a aula com as fotografias. Por quê? Porque estava no nosso planejamento que era para ter fotografado antes, né, na semana. Então já tinha data para montar, a gente é mais tranquilo quando a gente faz assim, sabe? É muito mais tranquilo quando a gente tem esse planejamento. Então, elas já tinham as fotos, foram para a aula com as fotos, eu clicou lá no link, a gente editou o catálogo junto, pronto, já saiu da aula com o catálogo pronto. É só, né, sei lá, subir no Instagram, mandar em todos os grupos que você conhece, grupo do condomínio, não sei o quê, manda para todo mundo. Tem aluna que manda ali no grupo do condomínio, vende até coisa que não tem. A Mari, acho que não veio na aula hoje, ela falou: postei lá guirlanda de Páscoa no condomínio, vendi duas, três, só tinha uma, tive que me virar ali para produzir as outras. Então, é assim, sabe? Se você tem, divulga na hora certa, agora não adianta depois olhar os concorrentes divulgando, venda, divulgando as embalagens, os pedidos saindo, aí você vai querer ir fazer aquele post desesperado, né? De última hora, aí já começa a dar 10% e não sei o quê, leve dois, pague um e não vai, né? Tem que ter planejamento. Então, aqui, quando a gente tem as datas aqui das aulas tira dúvida, né? Então, qualquer. A gente tem um grupo também, se manda dúvida lá, a gente, poxa, já vamos levar para a próxima tutoria, a gente fala disso. Eu sinto também muito das alunas, sabe? Eu falava muito sobre precificação, sobre planejamento financeiro, e aí eu cobrava muito delas. Poxa, por exemplo, amanhã, dia 30. Dia 30 é dia de planejamento financeiro. Eu falo, todo dia 30 é dia de fechamento. Tá aqui, ó, tá aqui na planilha, contabilidade do mês. É o dia que tem que fazer. Aí eu percebi que algumas tinham dificuldade com Excel. Aí eu criei para elas, tá aqui, ó, a apostila de planejamento financeiro. Então, eu tenho dificuldade com Excel, ou senão eu gosto de papel. Eu nem tenho dificuldade de Excel, mas eu gosto de papel. Eu gosto de anotação. Imprime a apostila. Aí tem lá, janeiro, fevereiro, março, vai dia a dia, vou comprando material, comprei material, gastei, baixei aqui um software, não sei o que lá. Vai anotando os seus gastos. Depois chega no final do mês, você passa lá na planilha, ou você faz ali na calculadora mesmo, e vê, vai tendo essa noção de caixa, né? Do que sobrou, o que que eu vou aumentando meu caixa, eu vou tendo giro, eu vou me planeja, né? A empresa cresce assim, gente. Senão vocês vivem saqueando a empresa, sabe? Dinheiro entra, vocês torram, entra, torra. E aí não cresce. Então, assim, precisa amadurecer nesse sentido, tá? De quem quer empreender, assim, quem quer crescer precisa amadurecer, de ter planejamento, de cuidar da saúde financeira da empresa, de crescer, de ter estratégia e, assim, entender, assim, internalizar que, assim, conteúdo é o coração do meu negócio. Tipo, repete comigo. Conteúdo no coração do meu negócio. Enquanto se você não entender isso, sabe? Eu vou dar um exemplo matemático até. Numa palestra que eu estava num desses dias da minha mentoria, teve um rapaz que ele é engenheiro e que ele vende, ele faz um lançamento por mês. Assim, ele vende cursos também, né? E ele falou que cada lançamento deles ele faturava 1,5 milhão. E aí perguntaram para ele como você cria uma rotina de postagem, né? Como você consegue postar, já que você posta, você tem construtora, você, enfim, né? Você é pai, você treina. Eu vejo lá nos seus stories que você vai treinar, que você faz isso, que você faz aquilo. Conta de ter uma construtora e de fazer conteúdo ainda. Por quê? Porque a gente deixa o conteúdo, sabe, no tempo que sobrar. A hora que sobrar tempo, eu faço conteúdo. E não é. Aí ele falou assim: cada lançamento que eu faço, eu vendo 1,5 milhão. Se eu dividir isso por 30 dias, dá 50 mil. Se eu fizer um post por dia, cada post que eu faço, eu ganho 50 mil reais. Ou seja, não tem nada mais importante do que acordar e fazer um post. Nada, nada. Nem, tipo, ir para a obra, acompanhar a obra. Tudo é secundário. O mais importante que você tem que fazer é acordar e fazer um post. Tá, mas eu não vendo 1,5 milhão. Bom, você não precisa pensar nesses 50 mil, mas pensa. Para você faturar 50 mil no Dia das Mães, você tem que fazer o conteúdo, entendeu? Se você vender 50 mil ou se você vender 10 mil, depende. Cada um também tem um estilo de vida, sabe, gente? Muita gente entrou nessa de vender flores até saindo de um burnout, saindo de um trabalho onde era infeliz. E às vezes tem como propósito ter essa vida mais leve, sabe? Então, às vezes, nem é isso que você está mirando. Nem tô mirando 50 mil no Dia das Mães, estou mirando isso. Mas para você ganhar 10 mil no Dia das Mães, divide 10 mil pelos quantos dias faltam para o Dia das Mães? Vamos dizer que 12.
por 12 e pensa que cada post desse, né, cada post desse tem que fazer 1.000 reais. Então, assim, pensa que não tem nada mais importante para você fazer num dia, acorda e faz um post, tá? Então, assim, tem que ter frequência. Não adianta a gente deixar assim, a hora que sobrar tempo eu faço. E agora eu estou dando mecanismos para vocês se planejarem, para vocês terem auxílio aqui na produção de conteúdo para ganhar tempo. Então, se antes você levava 1 hora para fazer um post, agora em 1 hora, meu bem, você vai analisar seu perfil, você vai criar post pro mês inteiro, você vai criar as capas dos Reels aí, que ela tá falando que as minhas não estão boas. Manda ela trabalhar no seu lugar, tá? Então, tudo que a gente tem no Profissão Florista aqui, eu quero dar um panorama assim do que é o Profissão Florista para quem ainda não faz parte, mas lá dentro a gente tem precificação, parcerias. Então, parcerias tanto assim, consignação, como eu posso vender através de parceiros, influenciadores, sabe? Vale a pena fazer campanhas com influenciadores, investimento. Consignação, gente, eu falo que são as minhas férias, tá? Porque é a minha forma de vender quando a minha loja está fechada. Se eu não tô, eu vendo em outras lojas que estão abertas. Eu estou viajando, as outras lojas estão vendendo. E eu estou ganhando, mesmo sem estar assim, chamando o entregador, nem fazendo nada, nem sem estar cuidando de nada. Eu deixo os produtos lá e as lojas estão vendendo. Então, assim, vale a pena a gente pensar, se dedicar nesse modelo de negócio, sabe? Até para quem está começando, para quem ainda não tem loja, e não tem esse custo fixo de aluguel, é importante porque é um teste. Você testa se o seu produto tem saído, quanto que ele vende. Você deixa uma margem para o parceiro? Deixa, mas lá eu ensino você a calcular. Tem planilha de como você contabiliza consignado, tem planilha de margem, tem modelo de contrato de consignação. Ah, mas como é que eu faço um contrato? Bem, redes sociais. Então, análise de perfil, tudo sobre redes sociais, que eu sei que é uma dificuldade, como eu falei, é o coração do meu negócio. Conteúdo é o coração do meu negócio. Planejamento financeiro, tá? Então, como que eu planejo, como que eu faço ali, estabeleço metas, eu planejo ali os meus trimestres, né? Como que eu olho, como que eu faço, fazer o básico, sabe, gente? Isso aqui que eu mostrei para vocês, que é a apostilinha, é o arroz com feijão. É tipo saber pelo menos se teve, porque tem gente que não sabe, vai deixando tão assim, no, deixa a vida me levar, sabe? Vai entrando e vou gastando e vou comprando e não sei nem quanto tô ganhando. Isso é o básico. Agora, planejamento financeiro é a gente planejar a caixa, é a gente fazer, ó, mês de maio tem ação do Dia das Mães. No outro, o que que eu vou fazer? Não tem mais todo mês. O que que eu vou fazer no outro mês? Ah, vou fazer uma oficina. Eu ponho uma meta, eu preciso pelo menos uma oficina, porque vai custar tanto, eu vou vender tantos tickets. Tem que ter meta, tem que ter direcionamento. Senão, um mês você ganha dinheiro, no outro você não ganha, como é que você se mantém empreendendo desse jeito, né? Nessa montanha-russa. Gestão de tempo, então, o que eu falei, que eu ia sentindo das alunas, eu sentia que não bastava cobrar números, tal, ficar dando modelo, contrato, planilha, essas coisas. Eu percebia que elas não tinham tempo, que elas estavam sempre muito atarefadas, então a gente fez uma aula que foi super gostosa sobre gestão de tempo, para se organizar, para priorizar, sabe? Para tirar da frente, para aprender até a dizer não, tirar da frente o que não é para fazer naquele momento. E as alunas ainda têm, dentro do Profissão Florista, a partir de agora, a Magnólia Integrada. Tá, então vocês podem usar e conversar aí com ela, usar e abusar, tá bom? E fiz essa aula secreta aqui até só para quem já é aluna de imersão, porque o valor vai subir. Então, justamente por conta dessa funcionalidade, vai ficar mais caro, tá, gente? Porque teve um custo produzir isso aqui, criar esse mecanismo para ajudar vocês. Não existe outro curso, né, para artesanato, focado no nosso negócio tão nichado, tão específico, que tenha essa funcionalidade. Então, por isso vai ficar mais caro, tá? Então, só para quem estiver aqui, eu ainda vou manter o valor de 997, tá bom? Que era o valor antigo que as alunas as alunas pagaram esse valor. Então, por um acesso de 1 ano, tá? O que tem incluso? Então, para quem entrar hoje também para Profissão Florista, calendário de campanhas, não o calendário nosso do Profissão Florista, que é aquele que eu mostrei aqui para vocês, calendário da campanha de Dia das Mães, tá? Vocês vão ganhar o calendário da campanha de Dia das Mães, já com todos os posts para vocês fazerem, com ideia, com CTA, com legenda, com tudo. Lógico, não quero fazer um copia e cola, tô sem tempo, vai no copia e cola, melhor que não fazer, né? Mas
coloca a sua assinatura, coloca a sua linguagem, tá? Ou se não, vai conversando com a Magnólia. Pega o post do dia, é para eu fazer um Reels mostrando isso, isso e aquilo. Aí fala lá para ela, olha, eu queria que inserisse um pouco do, sei lá, do meu produto principal, que no caso são os quadros. Consegue adaptar isso para minha linguagem e para o meu produto que é tão personalizado? Aí pede uma ideia lá para ela também, tá? Mas já tem um calendário prontinho agora do Dia das Mães. Tem o nosso grupo exclusivo, então assim, quem entrar, tem o grupo do Profissão Florista, a gente que tá na campanha do Dia das Mães, vai fazendo esse conteúdo aqui e a gente vai conversando lá, vou mandando ideias para vocês, sugestões, tá? Vocês vão ter a interface, né, da Magnolia para vocês utilizarem, o link dentro lá da plataforma, vocês vão conseguir acessar. E também uma sessão estratégica, que é a sessão estratégica onde, basicamente, é como se fosse um formulário, um questionáriozão que vocês vão ter comigo, onde eu vou ticar em cada, porque isso assim, a Magnolia ajuda em muito, mas é muito individual, né? Cada aluna está em um momento do negócio. Então vocês podem entrar dentro do Profissão Florista, mas algumas já têm loja, algumas já fazem eventos, algumas estão começando, algumas querem estruturar um perfil, ainda nem trabalham nas redes sociais. Então, como cada uma está em um momento diferente, a gente precisa fazer esse nivelamento. Então, por isso que a gente faz essa sessão estratégica. Então, eu entendo qual é a prioridade de vocês naquele momento. A gente traça um plano. E aí eu vou dizer quais são as aulas que você tem que focar, ó, quais são as tarefas que você tem que seguir dali para frente para que você tenha um plano, para que você tenha um direcionamento, tá bom? E a partir dali a gente vai acompanhando, né, essa evolução. Então, dentro desse preço, né, eu já deixei aqui o QR Code para vocês, para quem tem facilidade com QR Code, senão eu mando no grupo. Mas eu vou copiar aqui e colar, tá? Vocês podem parcelar no cartão de crédito em 12 vezes de R$ 103, que é, gente, uma pizza que você não compra no mês, sabe? Então, assim, se você não está disposta a achar que o seu negócio não vale uma pizza, um arranjo, uma ida à manicure, e você vai deixar, às vezes, de investir, de ganhar tempo, sabe? O que eu gastava, por exemplo, você podia pagar uma social media para fazer seu conteúdo que não vai te cobrar menos de R$ 1.000 por mês. Não vai, por mês, tá? Ela vai cobrar 1.000 por mês. E aqui você tem acesso a uma ferramenta, um mecanismo que vai te fazer ganhar muito tempo e que você vai pagar isso em um ano de acesso. Eu vou até pedir para a Índio aqui mandar para vocês, mas eu queria saber o que que vocês têm de dúvida, o que vocês, quem aqui já é aluna sabe, as alunas ainda não conhecem a Magnólia, né? Que eu só fiz essa aula justamente liberando hoje aqui o acesso para elas, mas a partir de agora todo mundo vai conseguir usar. Deixa eu deixar. Não sei se vocês conseguem abrir o QR Code, senão eu vou mandar o link agora no grupo, tá? Ah, eu fiz umas canecas também personalizadas para as alunas que entrarem. Depois eu vou mandar caneca. Deixa eu abrir o chat que eu não tô nem conseguindo olhar. Eu queria também fazer uma foto. Nossa, será que eu consigo abrir todo mundo aqui? Deixa eu ver como é que eu faço. Muitas aqui que já são alunas. Marília falou muito legal, Rosane. Gil, faz a aula para pintar taças. Todo mundo Todo mundo querendo fazer aula de pintura de taça. Eu queria fazer, gente, para personalizar, que assim, presentes ultra personalizados vão assim ser um grande diferencial, né? O que eu falei, em tempos de IA, onde as coisas começam a se padronizar demais, tudo que for ultra personalizado vem demais. Então, tudo que você puder inserir no seu catálogo de Dia das Mães de personalização, coloca uma foto, manda fazer uma Polaroid com a foto da mãe, da mãe com o bebê, coloca dentro da redoma, ou coloca dentro do kit, ou pendura no buquê. O que mais? Nome, sabe? Ah, conseguiu imprimir aqui na impressora do ateliê o nome, colocar na cúpula, na redoma, no quadro, tudo ultra personalizado.
vai vender mais, vai funcionar super bem. Então, assim, eu tinha pensado em fazer a aula de pintura de xícaras, na verdade, né, que eu falei: "Ah, para o Dia das Mães, ah, tá funcionar fazer um espumante, faz para mim um espumante pintado". Mas, né, eu não sei se vai dar tempo de fazer uma aula. O que eu posso fazer com as alunas do fazer ao vivo, igual a gente faz em Profissão Florista, no Zoom mesmo, porque eu não vou ter tempo de gravar uma aula nova e tal. Mas eu posso pegar as tintas e pintar junto com vocês, ou uma garrafa de espumante, ou uma taça, alguma coisa assim, pra gente poder trabalhar para pôr no Dia das Mães, né. É isso sim eu consigo fazer, é mais simples essa coisa de pintura, tá. Não, gente, só a aluna nova mesmo que vai ganhar essas canecas, porque a caneca é personalizada do Florista Digital, que é só esse essa imersão aqui, onde eu apresentei para vocês a Magnólia, né. A taça vai agregar valor ao nosso trabalho, vai mesmo. Olha, quem tiver, eu vou com certeza deixar salvo, tá, porque eu sei que muita gente não consegue assistir ao vivo. Que tem eu super entendo, eu tento também fazer aquilo que funciona pra mim, sabe. Eu é até bem difícil fazer evento à noite, geralmente eu faço à tarde, porque com a minha rotina com o Lucas calhou que hoje deu certo, mas como tenho filho pequeno pra mim fica super complicado, então eu tento fazer aquilo que também se adequa dentro da minha rotina, mas eu entendo que nem todo mundo consegue participar nos horários que eu proponho. Então muita gente, quer assistir depois ou quer assistir a gravação, tá no trabalho ou enfim, né, tá cuidando das crianças agora e não consegue se dedicar na aula no momento em que ela tá acontecendo, então eu deixo a gravação. Lá dentro do Florista Digital, dentro da plataforma, muita gente depois tenta clicar no link do Zoom para assistir e aí não dá mais, porque não fica no mesmo link do Zoom. Eu vou baixar essa aula, aí eu coloco lá dentro da plataforma, mas eu aviso vocês dentro do grupo do Florista Digital, tá bom? Então lá dentro do grupo eu vou mandar mensagem: "Boa noite, gente, olha, sempre eu espero que vocês aproveitem muito, assim, a gente dentro do grupo vai se falar bastante. Eu vou deixar o acesso da Magnólia lá dentro também da nossa mentoria, para que vocês já possam começar a bombar aí de conteúdo para o Dia das Mães. Eu espero que seja, assim, um start, um pontapé inicial para todo mundo começar a produzir mesmo e colocar isso, sabe, em mente de que é o coração do nosso negócio, é o conteúdo, a gente tem que colocar isso na nossa agenda como uma rotina mesmo, a parte comercial, vender, falar com os clientes, ter feedbacks, isso é muito importante, tá? Não só fazer os produtos, a gente precisa dar atenção para isso. Então, eu espero que tenha destravado esse sentimento em vocês hoje, tá bom? E qualquer dúvida a gente vai conversando depois aí no nosso WhatsApp. Um beijo, eu amei estar aqui com vocês hoje, tá bom? Boa noite. Ai, vocês que são. Obrigada, gente, maravilhosos. Boa noite, viu.